Agora, microfone Jovem Pan na Europa. O conflito entre israelenses e palestinos, pelo menos por enquanto, chega ao fim. A gente vai até Londres com o Renato Senise. O cessar-fogo está previsto para hoje. Como é que isso deve se dar, hein, Renato? Bom dia, Tiago. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã na Jovem Pan. Agora são 11h20 no Reino Unido, chove, temperatura de 13 graus na capital Londres. Foi um conflito de 11 dias. Tanto Israel quanto o Hamas e a Jihad Islâmica aceitaram o cessar-fogo proposto pelo Egito. O fim do conflito foi marcado para as 2 da manhã de hoje, horário local. Minutos antes do prazo limite, o Hamas ainda atirava mísseis em direção a Israel e pelo menos um ataque aéreo era realizado por Israel na faixa de Gaza. Depois das 2 da manhã, finalmente paz. As principais ruas da faixa de Gaza ficaram lotadas de carro buzinando, bandeiras nas janelas de casas e prédios, todos comemorando poder viver em segurança de novo. A faixa de Gaza é uma das regiões mais densamente povoadas de todo o mundo. Cerca de 2 milhões de pessoas vivendo em uma área de apenas 40 quilômetros de comprimento e 8 quilômetros de largura. Por isso, é quase impossível Israel atacar alvos estratégicos sem atingir a população civil. Os oficiais de saúde palestinos contabilizam 232 mortos, incluindo 65 crianças, nesses 11 dias de conflito. Já as autoridades israelenses contam 12 mortes, entre elas 2 crianças. 2 delegações do Egito viajaram para a faixa de Gaza e para Tel Aviv, em Israel, para monitorar se o cessar-fogo está sendo respeitado por ambas as partes. A primeira grande prova será ainda hoje. Milhares de palestinos devem se dirigir à mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém Oriental, para as rezas semanais. Existe o temor de que isso possa fazer o conflito recomeçar. Ô Senise, o que esperam os principais líderes mundiais com esse cessar-fogo? Será que pode ser um primeiro passo para finalmente se chegar à paz tão esperada e sonhada nessa região? É difícil imaginar isso, né, Tiago? Mas o presidente norte-americano Joe Biden afirmou que é uma verdadeira oportunidade de fazer progresso nas conversações. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que a ONU está pronta para trabalhar com Israel e palestinos para recomeçar as negociações sobre um acordo de 2 estados com base nas linhas territoriais existentes antes da guerra de 1967, mas pouca gente realmente acredita que isso possa acontecer. Nem israelenses, nem palestinos abrem mão de Jerusalém. Israel não aceita retirar as pessoas que hoje vivem em assentamentos construídos em áreas que, teoricamente, pertencem aos palestinos. E há ainda a briga jurídica de famílias de palestinos que tentam evitar serem expulsas de Jerusalém Oriental por judeus nacionalistas. O conflito de 11 dias fez ainda o Hamas ganhar mais força entre os palestinos mais radicais. E o Hamas, que governa a faixa de Gaza desde 2007, não aceita sequer negociar um acordo com as premissas impostas por Israel. A preocupação no momento deve ser mesmo ajudar os palestinos a reconstruírem a faixa de Gaza. O prejuízo estimado nesses 11 dias de conflito é de 250 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais.